Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Olá, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Esta é a nossa 7ª aula, a nossa aula de número 7 da nossa Escola Bíblica de Cosmovisão Cristã da Comunidade Batista Nacional em Cruz Alta, sobre a história da Igreja. E nesta aula nós continuaremos estudando sobre as perseguições contra a Igreja, as ameaças que a Igreja sofreu e, na verdade, ainda sofre no aspecto, no nível filosófico, no âmbito doutrinário, no âmbito do ensino, isto é, no campo das ideias, através das heresias, que são as falsas doutrinas, as doutrinas erradas, as doutrinas que são contrárias à Bíblia Sagrada, contrárias à palavra de Deus e que são transmitidas pelos hereges. Você sabia que o batismo pelos mortos foi uma heresia, uma falsa doutrina apregoada cerca de 1600 anos antes da suposta revelação que é atribuída pelos Mormons a Joseph Smith? Esse é apenas um dos muitos desvios doutrinários que atravessaram os séculos, que atravessaram a história e foram incorporados, assumidos, praticados pelas seitas atuais. A revelação baseada na necessidade de restaurar a Igreja, essa falsa revelação, e a rejeição ao Antigo Testamento surgiram na mesma época e fluíram dos ensinamentos heréticos de Márcion, de Montano, que pregou que o fim do mundo ocorreria em sua geração e atribuiu a si próprio, a si mesmo, o fato de iniciar e colocar um fim ao ministério do Espírito Santo. Sabélio, por exemplo, foi um outro herege que, com o seu modalismo ou sabelianismo, outra heresia resultante das distorções bíblicas que até hoje são disseminadas, até mesmo entre os evangélicos, e que ainda fazem parte desse grupo. Mani também, com sua doutrina reencarnacionista, Ário, que deturpou a natureza de Jesus Cristo ao apresentá-lo como um ser criado apenas, que é um dos gravíssimos erros, uma das grandes heresias que são sustentadas atualmente pelas testemunhas de Jeová. Também há o herege conhecido como Apolinário, que, ao contrário do seu antecessor, negou a humanidade de Jesus Cristo. Ao contrário de Ário, negou a humanidade de Jesus Cristo. Temos também Nestório, que ensinava a existência de duas pessoas distintas em Jesus Cristo. Pelágio, um outro herege, que, como os islâmicos, como os muçulmanos e outros grupos religiosos, negava a doutrina do pecado original. E Eutiquio, que afirmava que a natureza humana de Jesus Cristo
havia sido absorvida, assimilada completamente pela sua natureza divina. Então, como nós podemos inferir, as heresias combatidas e os seus hereges combatidos pela igreja contemporânea atual, moderna, foram enfrentadas também desde o início pela igreja primitiva, pela igreja antiga, que com muito esforço, com muita dedicação e com muito zelo, com a ajuda de concílios e confissões de fé, credos cristãos, conseguiu defender a fé genuína, que de uma vez por todas foi entregue aos cuidados dos santos, aos cristãos, à igreja, ao corpo de Cristo. E nós, a igreja atual, os cristãos atuais, nós devemos continuar a defendê-la, a defender o verdadeiro evangelho e a verdadeira fé. Portanto, eu quero apresentar algumas das pequenas biografias, algumas das histórias de vida resumidas dos principais hereges da história, começando por Marcion. Marcion foi o herege que viveu entre 95 e 165 depois de Cristo. Marcion foi fundador do marcionismo. Marcion nasceu na Ásia, no continente asiático, e ele foi proprietário, foi dono de navios, portanto, um homem muito próspero. E ele aplicou a sua vida à fé religiosa, primeiramente como cristão, e finalmente ao desenvolvimento de congregações marcionitas que disseminaram o marcionismo. Ele, Marcion, rejeitou todo o Antigo Testamento por achá-lo inútil e ultrapassado, retrógrado, além de afirmar que foi produzido por um Deus mau, um Deus cruel, inferior ao Deus do Novo Testamento anunciado por Jesus Cristo. Para Marcion, Jesus Cristo não era Deus, apenas era uma emanação do Filho de Deus. O único apóstolo fiel ao Evangelho, segundo Marcion, foi o apóstolo Paulo, em detrimento, em prejuízo, como sinal de desprezo pelos demais apóstolos e evangelistas. Consequentemente, a igreja primitiva havia se desviado, segundo a ótica de Marcion, do verdadeiro, do genuíno evangelho, e por isso necessitava de uma restauração. Ainda segundo ele, segundo Marcion, o casamento, a instituição, o sacramento do casamento, do matrimônio era algo humilhante, ultrajante e desonroso, e portanto deveria ser desprezado. E entre seus muitos ensinos heréticos encontramos também o batismo pelos mortos, ou batismo por procuração, ou ainda batismo por representação, que continua sendo ensinado atualmente pelos mormons, pela igreja dos santos, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, os mormons. Segundo essa heresia, uma pessoa pode ser batizada no lugar ou em nome de uma outra pessoa que já morreu, que já faleceu. O que é, na verdade, uma forma de necromancia, de mediunidade, isto é, a invocação de mortos, que é uma prática condenada veementemente pela Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 11. O herege Marcion também defendia a posse de conhecimentos secretos, conhecimentos ocultos. Segundo Marcion, esse conhecimento secreto, oculto, esses conhecimentos tornavam ele e os seus seguidores superiores, mais nobres, mais elevados do que os cristãos comuns, que não tinham o mesmo privilégio, o mesmo acesso a esse conhecimento oculto, secreto. Ao combinar filosofia pagã, filosofia grega, alguns elementos da astrologia, do zoroastrismo
e das religiões de mistérios da Grécia, da Pérsia, as doutrinas apostólicas do cristianismo, tudo isso misturado, então Marcion, com seu gnosticismo, tornou-se uma forte influência negativa, danosa e prejudicial na igreja. A premissa básica do gnosticismo de Marcion era uma cosmovisão dualista. Uma cosmovisão dualista, isto é, o Supremo Deus Pai emanava do mundo espiritual bom, e a partir dele, a partir desse Deus bom, do Pai Celestial bom, surgiram sucessivos seres finitos, chamados de éons. Então, até que um deles, chamado Sofia, deu à luz a um demiurgo, um Deus criador, que criou o mundo material, que é, segundo o gnosticismo, segundo a gnose, essencialmente mal, juntamente com todos os elementos orgânicos e inorgânicos que o constituem. Então essa é a premissa do gnosticismo, da gnose, desse conhecimento oculto. Então, esses falsos cristãos gnósticos, como Marcion e como Valentim também, ensinavam que a salvação vem por meio desses éons, dessas emanações de Deus. E Jesus Cristo, portanto, segundo esses hereges, segundo o marcionismo, foi um éon, uma emanação de Deus, que se esgueirou através dos poderes das trevas para transmitir o conhecimento secreto, o oculto de Deus a poucos privilegiados, a poucos iluminados, e libertar então os espíritos da luz, cativos no mundo material pela ignorância, presos ao mundo terreno, pela ignorância, para conduzi-los ao mundo material mais elevado, mais nobre, mais sublime. Cristo, portanto, embora parecesse ser um homem, nunca, na verdade, assumiu um corpo físico, segundo Marcion, segundo o gnosticismo de Marcion. Ele não foi sujeito às fraquezas e às emoções humanas. Portanto, de fato, ele não era um ser humano de verdade. Nunca foi um homem de verdade. A maior polêmica contra os marcionitas, que eram gnósticos, apareceu, entretanto, no período patrístico, quando os pais da igreja, com os seus escritos apologéticos em defesa da verdadeira fé, como por exemplo Irineu e Tertuliano e também Hipólito, atacaram veementemente o marcionismo com o seu gnosticismo, que foram considerados como heréticos. O gnosticismo e o marcionismo foram então movimentos heréticos, atacados pelos cristãos sérios, ortodoxos, genuínos. Outro herege foi Montano, que viveu entre 120 e 180 depois de Cristo. Por volta do ano 150 depois de Cristo, surgiu na Frígia, na região da Frígia, um profeta chamado Montano, que junto com duas mulheres chamadas Priscila e Maximília, que eram suas profetisas, ele afirmou ser o portador de uma nova revelação. As profecias e as revelações de Montano e de suas profetisas giravam em torno da segunda vinda de Jesus Cristo, do advento de Jesus Cristo, e incentivavam também o ascetismo. Salientavam fortemente que o fim do mundo estava próximo. Isto é, eles esperavam esse evento, esse acontecimento, para a sua própria geração, para os seus dias. E eles insistiam, Montano, Maximília e as suas profetisas, condenavam, por exemplo, o celibato, o jejum, e exigiam uma rígida disciplina moral. Eles exaltavam o martírio, Montano exaltava o martírio com Maximília e Priscila. Eles proibiam seus seguidores de fugirem das perseguições. Eles afirmavam que era nobre sofrer pela causa de Cristo. Alguns pecados eram imperdoáveis, segundo Montano, independentemente do arrependimento. Nem mesmo Deus poderia perdoá-los, demonstrando então
finalmente a heresia de Montano. E Montano também afirmou ser o próprio Espírito Santo, o próprio Paracleto, pois nele iniciaria e findaria o ministério do Espírito Santo. Priscila e Maximília, essas duas mulheres, profetisas de Montano, abandonaram os seus respectivos maridos, seus filhos, suas famílias, para se dedicarem à obra profética herege de Montano. Algumas vezes, Montano procurava esclarecer que ele era um agente, apenas um agente do Espírito Santo, mas sempre retornava à sua primeira heresia, sua primeira posição herética, e afirmava ser o próprio Consolador prometido por Jesus Cristo. Sua palavra, segundo Montano, a palavra de Montano deveria ser observada acima das próprias Escrituras, porque era ele, o próprio Montano, a palavra viva para aquele tempo do fim. E é exatamente o que nós podemos testificar hoje em dia, atualmente. Essa prática, inclusive, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, onde nós vemos e ouvimos muitos pastores, pelo menos que afirmam ser pastores, que se dizem pastores, líderes evangélicos, muitos profetas e muitas profetisas nos púlpitos, na televisão, nas emissoras de televisão, na rádio e na internet, principalmente nas redes sociais, afirmando, declarando que receberam as últimas revelações exclusivas de Deus, como se Deus falasse apenas com eles, somente com eles, e com mais ninguém. E muitas vezes, na maioria das vezes, recebendo revelações, anunciando revelações, profecias e visões que são absolutamente, totalmente heréticas, contrárias à Bíblia Sagrada. Marcion também ensinava o ascetismo. E o que é o ascetismo? Qual é a definição, o conceito de ascetismo? O ascetismo é a autonegação, é a visão de que toda a matéria e o espírito estão em oposição um ao outro, sempre. E que o corpo físico, o corpo humano com as suas necessidades e desejos inerentes é incompatível com o espírito e com a sua natureza divina. Portanto, o corpo humano é mau, é essencialmente mau. O ascetismo defende que a ideia de que uma pessoa somente alcança uma condição espiritual mais elevada se ela renunciar à carne, às necessidades da carne, mesmo sendo legítimas como a fome e a sede, e ao mundo, porque tudo que é natural, tudo que é material, tudo que é humano, tudo que é deste mundo é totalmente ruim, é mau, é perverso, não é de Deus, o que logicamente é um absurdo. Nós sabemos que muitas coisas naturais são boas. O ascetismo foi, portanto, amplamente aceito nas religiões antigas e ainda hoje é uma filosofia proeminente que está em destaque, sobretudo nas seitas e religiões orientais, como, por exemplo, a Seichonoye e o movimento Hare Krishna. Platão idealizou essa ideia herética. As seitas judaicas, como os essênios, praticavam-no fervorosamente. O cristianismo também acabou institucionalizando isso de uma forma equivocada, com o desenvolvimento de várias ordens monásticas que praticavam inclusive a autoflagelação do corpo. O gnosticismo foi, portanto, o maior defensor dessa filosofia herética absurda, que é o montanismo. Um outro herege foi Sabélio, que viveu entre 180 e 250 depois de Cristo, que fundou o sabelianismo. Ele nasceu na Líbia, na África do Norte, no 3º século depois de Cristo. Depois Sabélio mudou-se para a Itália, passando a viver em Roma,
E ao conhecer o Evangelho, ao entrar em contato com a mensagem do Evangelho, logo se tornou um pensador muito respeitado em suas considerações, em suas posições teológicas. Sabélio, o herege Sabélio, ensinava que havia uma única essência na divindade. Contudo, entretanto, todavia, Sabélio rejeitava o conceito de três pessoas em uma só essência, de três pessoas em um único Deus. Ele afirmava que isso designaria um culto triteísta, uma forma de politeísmo, isto é, adoração a três deuses. A questão, segundo Sabélio, poderia ser resolvida, conforme afirmava ele, pelo conceito de que Deus se apresentaria com diversas faces. Uma pessoa se manifestando diversas vezes de diversas formas. Primeiramente, Deus se apresentou como Deus Pai, a mesma pessoa se apresentou como Deus Pai, gerando, criando e administrando. Em seguida, a mesma pessoa se manifestou como Deus Filho, como Jesus Cristo, mediando, redimindo e executando a justiça. E por fim, finalmente, a mesma pessoa, como Deus Espírito Santo, se manifestou então como a pessoa do Espírito Santo, fazendo a manutenção das obras anteriores, sustentando e guardando. Uma só pessoa em uma única natureza e três manifestações temporárias e sucessivas da mesma pessoa, que é o que, por exemplo, ensina atualmente o ministério Voz da Verdade. Outro herege foi Mani, que viveu entre 216 e 277 d.C., aproximadamente. Ele nasceu por volta de 2016 d.C. na Babilônia. Ele foi considerado por alguns como o último dos gnósticos. Diferentemente dos demais hereges, ele se desenvolveu fora da esfera do cristianismo, e era um rival do Evangelho, um rival ferrenho do Evangelho. A base do maniqueísmo envolve um Deus que é teísta, um Deus que se revela ao homem, um Deus que usou diversos servos como Buda foi um servo de Deus, como Zoroastro e Jesus Cristo, entre tantos outros. E finalmente Mani, também, assim como Jesus foi usado por Deus. Deveriam seus discípulos praticar o ascetismo e evitar a participação e o contato com a morte, mesmo a morte de animais ou de plantas. Eles deveriam evitar o casamento, que segundo eles era aviltante, ultrajante, humilhante. Antes deveriam abraçar o celibato. Segundo eles, o universo é dualista e existem duas linhas morais em existência e que são distintas, eternas e que se contrapõem constantemente: a luz e as trevas. A remissão, a salvação e o perdão, segundo ele, ocorre pela gnose, pelo conhecimento, pela iluminação de um conhecimento especial que só os iniciados e privilegiados conquistam. Entre os remidos há duas classes, aos eleitos e os ouvintes ou profanos. Os eleitos não podiam nem mesmo matar uma planta, nem mesmo um animal, por isso eram servidos pelos ouvintes ou profanos, que podiam matar plantas e animais, mas que não podiam comê-los. Então, algo completamente absurdo. Os eleitos subiriam após a morte para a glória, enquanto que os seus ouvintes, os profanos, passariam por um longo processo, digamos assim, de purificação. Quanto aos ímpios, eles continuariam reencarnando na Terra. Ele recebeu grande influência de Marcion, do marcionismo, e nós podemos ver o maniqueísmo presente atualmente,
Por exemplo, nas religiões de matriz africana, nas religiões afro-brasileiras, afrodescendentes, isto é, no chamado baixo espiritismo, como o candomblé, a umbanda, a quimbanda e também nas chamadas religiões de mistério, como a maçonaria, a gnose e o movimento Rosa Cruz, e também no chamado autoespiritismo ou espiritismo kardecista. Outro herege foi Ário, fundador do arianismo, que viveu entre 256 e 336 depois de Cristo. Ário foi presbítero de Alexandria e ele foi presbítero entre o fim do terceiro século e o início do quarto século depois de Cristo em Alexandria, no Egito. Ário começou a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado, uma criatura de Deus, sem nenhum dos atributos incomunicáveis e incompartilháveis de Deus, como por exemplo a eternidade, a onisciência, a onipotência, etc. Dentre outros, pelo que Ário foi fortemente censurado e excluído no concílio de Nicéia, em 325 da era cristã. Mas, infelizmente, sua influência já havia sido propagada, disseminada, e diversos bispos, diversos líderes da Igreja Oriental aceitaram o arianismo, né, esse novo ensino herético. Abraçaram então a heresia de Ário. A base de seu ensino era estabelecer a razão natural, apenas a razão, como meio de entender a relação entre Deus e Cristo. Haveria uma só pessoa na divindade e o Logos, a palavra de Deus, não foi apenas gerado, mas literalmente criado como uma criatura de Deus. Seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens. E devido à sua elevada posição, Jesus Cristo então receberia adoração e glória, mas não como Deus, mas como a primeira e mais nobre das criaturas de Deus. E quem são os arianos modernos? São as testemunhas de Jeová, que ainda mantêm o arianismo vivo e continuam ensinando, continuam insistindo que Jesus Cristo não é Deus, mas é apenas uma criatura de Deus. Outro herege foi Apolinário, que viveu entre 310 e 390 depois de Cristo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, Laodiceia da Síria, na região da Síria, no fim do quarto século. Apolinário cooperou na reprodução das Escrituras. Ele fez oposição à afirmação de Ário, combateu Ário quanto à criação e à mutabilidade de Jesus Cristo, mas, por outro lado, Apolinário se opôs ao conceito da completa união entre as duas naturezas, entre a natureza divina e a natureza humana em Jesus Cristo. Ele não concordava com isso, que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele afirmava que Jesus não tinha um espírito humano, não era um homem de verdade. Segundo ele, segundo Apolinário, o espírito de Jesus Cristo manipulava, exercia uma coerção, um controle sobre o corpo humano de Jesus. Consequentemente, Apolinário negava a própria e a autêntica humanidade de Jesus Cristo. Negava que Jesus Cristo era um homem de verdade. Em 381, o Sínodo de Constantinopla declarou contundentemente, veementemente, entre outros sínodos, completamente herética, essa visão, essa cristologia de Apolinário, essa visão de Apolinário sobre Jesus Cristo. Um outro herege foi Nestório, que viveu entre 375 e 451 depois de Cristo. Nestório foi patriarca da igreja em Constantinopla, que é a atual Turquia, na metade do quinto século depois de Cristo. O nestorianismo é muito deficiente, não em relação à doutrina das duas naturezas de Cristo, mas sim quanto a, digamos assim, quanto à pessoa de cada uma delas, que concorda com a autêntica e com a própria divindade
e a autêntica e a própria humanidade de Jesus Cristo. Todavia, afirma que não são elas concebidas de forma a comporem uma verdadeira unidade, nem a constituírem uma única pessoa. Então, segundo essa heresia, as duas naturezas seriam igualmente duas pessoas distintas, ao invés de mesclar as duas naturezas em uma única pessoa, em um único ser. O nestorianismo, então, a situava lado a lado, digamos assim, sem uma outra ligação, além de mera união moral. E entre elas, portanto, segundo essa heresia, Jesus Cristo seria apenas um hospedeiro de Cristo. Então Jesus era uma pessoa e Cristo era outra pessoa. Pelágio também foi um outro herege que ensinava que o homem poderia viver completamente isento, completamente livre do pecado, e que o homem foi criado à imagem de Deus, e que apesar da queda, mesmo ocorrendo a queda, essa imagem continuava real e viva, intacta. Do contrário, o homem não seria aquele homem criado por Deus, segundo Pelágio. E no pelagianismo, a morte é uma companheira do homem. Faz parte do propósito de Deus para o homem, a morte. Querendo dizer que pecando ou não, de qualquer maneira, pecando ou não, Adão morreria. Que Adão não morreu por causa do pecado, mas que a morte fazia parte do plano de Deus para Adão. O ideal do homem é viver obedecendo, segundo essa heresia. E o pecado original é uma impossibilidade, porque o pecado, segundo essa heresia, depende de uma ação voluntária do pecador. Ninguém nasce com o pecado, ninguém nasce pecador. Afirma ainda que por uma vida digna os homens é possível sim os homens atingirem o céu, a salvação, mesmo desconhecendo o Evangelho, mesmo desprezando o Evangelho. Ele foi condenado e excluído, obviamente, e felizmente no concílio de Éfeso, em 431 d.C. Um outro herege foi Eutiquio, que viveu entre 410 e 470 d.C. Eutiquio era de opinião de que os atributos humanos em Cristo haviam sido assimilados, absorvidos pelo divino totalmente, pelo que seu corpo, o corpo de Jesus Cristo, na verdade não seria consubstancial, isto é, não seria como o nosso, que Jesus Cristo não seria humano no sentido restrito da palavra. Afirmava esse herege. Esse extremo doutrinário, essa heresia, contou com um apoio temporário do chamado Sínodo dos Ladrões. O Sínodo dos Ladrões, que ocorreu em 449 d.C. Essa decisão foi anulada mais tarde pelo Concílio de Calcedônia, em 451 d.C. O Sínodo dos Ladrões recebeu esse nome. Ele foi chamado assim porque os seus participantes, eles roubaram características da doutrina bíblica cristocêntrica, da doutrina sobre Jesus Cristo. Por esse motivo, Eutiquio, com o seu eutiquianismo, foi afastado de suas atividades eclesiásticas e expulso. Mas a igreja egípcia continuou apoiando a doutrina de Eutiquio, o eutiquianismo, e manteve seus ensinos, por incrível que pareça, manteve seus ensinos por algum tempo. Então, assim nós concluímos mais esta aula sobre as heresias e os hereges, e eu desejo que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, com a graça, com o favor e com a permissão do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.
Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu